Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, como eu sempre gosto de fazer, eu quero começar orando antes de qualquer coisa, tá? Amém? Deixa eu abrir um texto aqui para nós orarmos em cima dele. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Não somente crer. Filipenses capítulo 1, nós oraremos em cima desse texto. A partir do versículo 27, diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aleluia. Irmãos, essa palavra é para nós como igreja, amém? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Aleluia. O que é prova aos outros de perdição, para nós é prova de salvação da parte de Deus. E o mais interessante é o versículo seguinte: qual que é a prova da salvação, ou qual que é a prova de salvação da parte de Deus? Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer com Cristo, e não somente crer nele. Até aqui, irmãos, prova evidente de salvação é a graça não só de crer, mas a graça de padecer por Cristo. E o Mica estava ministrando sobre o cego e eu fiquei pensando que a maior bênção que aquele homem recebeu foi a sua cegueira. Porque a sua cegueira o conduziu a Jesus. E os seus olhos foram abertos. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Talvez a nossa expectativa com fé e milagres é que grandes conflitos da nossa vida sejam resolvidos e a gente tenha uma vida tranquila. Mas eu estou aqui para dizer que a graça para padecer nos leva mais próximo de Jesus. E talvez aquilo que você busca livramento é, na verdade, Deus te chamando para mais perto dele. Aleluia. E hoje nós falaremos um pouco disso, amém? Então feche seus olhos, vamos orar para que essa graça de Deus esteja conosco e que o Senhor fale conosco profundamente, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos isso, Jesus, que nós acabamos de ler. Nós queremos viver de modo digno do Evangelho. Nós queremos viver do modo digno da nossa vocação. E, Pai, muitas vezes nós podemos estar passando por dificuldades, ou até vivendo renúncias por causa do Senhor. E as pessoas podem olhar para nós e falar: meu Deus, como ele está perdendo, como a vida dele não é feliz. Mas na verdade, o que é para os outros evidência de perdição, para nós que estamos em Ti é evidência de salvação. E obrigado pela graça não de somente crer no Senhor, mas de padecer contigo. Pai, nessa noite eu quero orar para que os nossos olhos se voltem ao Senhor e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo para uma fé que decide obedecer. Jesus, fala conosco nessa noite. Existe uma fome e uma sede em nosso coração, e eu estou aqui disponível, Jesus, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja e comigo também. Nós pedimos uma coisa nessa noite:
nos ajuda a contemplar o milagre de ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, uma grande responsabilidade ministrar aqui. E desde que o Mica falou comigo, uma palavra veio ao meu coração. Eu até ministrei uma parte dela, quarta-feira, a primeira quarta disso. Mas o Senhor amadureceu e essa palavra, esse tema não saiu do meu coração até que eu viesse aqui ministrar. Então eu creio mesmo que é uma palavra que vem do coração de Deus para nós, amém? E se você estiver anotando, quiser anotar, o tema da mensagem é fé para o milagre da obediência. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Aleluia. Perdão, não é Lucas 18, é Lucas 17, 11. Lucas 18 foi o que o Mica leu e eu anotei aqui. Lucas 17, versículo 11. E, meus irmãos, antes da gente ler, que o nosso coração tenha anseio ao ler as Escrituras de ouvir a Deus, amém? E que a gente possa contribuir com a nossa fome e sede, porque o Senhor não despeja, não deixa os seus filhos famintos, Ele dá pão àquele quem tem fome. E Ele dá água para aquele que tem sede, amém? Então a expectativa do seu coração, a atenção do seu coração, a forma que você recebe a palavra, define o fruto que ela vai gerar. Então que o nosso coração nessa noite seja uma boa terra, amém? Para que a palavra germine em nome de Jesus. Lucas 17, 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Repete comigo, 10 leprosos. Que ficaram de longe e gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Aleluia, repete comigo, indo. Versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, irmãos. Aleluia. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, ide. Disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Aleluia. Então, irmãos, esse é um texto muito conhecido. E eu acredito que nesse tempo de jornada de fé e milagres, o Senhor já tem feito, se vocês notarem as palavras ministradas, o Senhor já tem feito algo no nosso coração. Ele tem apontado para muitas vezes coisas que a gente não considera como um milagre, que a gente não considera ação de fé, mas que muitas vezes é o objetivo de Deus ao nos entregar a sua palavra sobre fé e milagres. Então nós vamos ver hoje uma perspectiva sobre milagre que eu creio demais que o Senhor deseja compartilhar com a gente. Aleluia. E o primeiro ponto é que a fé, irmãos, ela rompe qualquer barreiras. No versículo 12, Jesus diz que entrou numa aldeia e saíram 10 o quê, irmãos? 10 leprosos. Irmãos, leproso nesse tempo era o quê? Era o grupo, eu até escrevi aqui, esse era o grupo mais rejeitado que poderia aparecer. Sim ou não?
Com certeza, eram 10 leprosos considerados imundos. Isso está em Levítico 31. Irmãos, eles viviam, Levítico 13, perdão. Eles viviam sozinhos e isolados. Olha Levítico 3,46. Será imundo durante os dias que a praga estiver nele. Falando sobre a lepra, é imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Olha Levítico 13,45, eles eram desamparados, irmãos. As vestes dos leprosos, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. E aí o Senhor falou comigo, irmãos, imagina esse grupo, irmãos. Pessoas totalmente aquém da sociedade. Pessoas consideradas imundas, que viviam sozinhas, isoladas. Era um grupo mais improvável de receber a atenção dos céus aos olhos humanos. Sim ou claro? Com certeza, irmãos, ninguém dava atenção para esse povo. Mas essa história demonstra que o milagre não considera o estado terminal de uma pessoa. Aleluia, não considera a sua vida financeira, não considera a raça ou povo, mas considera a fé que habita em um coração cheio de esperança em Deus, que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Irmãos, a realidade é que o milagre não considera essas coisas. Lembra do gadareno? Do rei Naamã, do perseguidor Paulo, irmãos. Irmãos, quando Deus fala com Ananias para ele ir falar com Paulo, vocês lembram a resposta de Ananias? Olha lá, irmãos, está aí, abre para mim, Atos 9:13. Aleluia. Olha o que diz o texto. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, qual era a perspectiva de Ananias acerca de Paulo? Uai, Deus, você está doido. Esse cara aí, esse é contra nós. E aí, olha a resposta de Deus no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aleluia, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Lendo esse texto não faz mais sentido porque Paulo escreveu, porque nos foi dada a graça de não só crer, mas de padecer com Cristo, porque Deus já tinha apontado para Ananias: eu vou mostrar para ele como importa sofrer para o meu nome, pelo meu nome. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que não importa, irmãos. E isso parece básico, mas é o essencial. É aquele óbvio que precisa ser dito. É o óbvio que precisa ser lembrado. Não importa o que disseram sobre você, o que fizeram contra você, de que tipo de família você veio. Importa que a fé quebra todas essas barreiras e abre espaço para a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Irmãos, não existe nada na sua linhagem, no seu estado atual, que limite a ação da fé diante de um coração quebrantado diante de Deus. Irmãos, nós podemos ser, como o pastor Luiz pregou, afligidos, maltratados, mas a nossa consciência de fé precisa nos dar força para permanecer fiéis. Aleluia.
Jesus ouviu o clamor de um grupo mais improvável daquela época. Era a gangue que ninguém chegava perto. Era a junção de imundos, irmãos. E Jesus ouviu e se compadeceu dele. Irmãos, não há nada. Bem a palavra diz, aquele que entregou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Jesus foi a máxima de Deus. E eu lembro uma vez que eu estava meditando, eu fiz um gráfico nesse texto, que eu coloquei assim uma linha e coloquei os meus pedidos. E aí coloquei lá o nível de altura. E aí o texto diz que aquele que não poupou o próprio filho, ou seja, o nível de entrega que Jesus alcança é o máximo. Não tem nada que eu peça nesse gráfico que vai chegar perto ao nível de entrega de Jesus. A pergunta é: por que nós desanimamos da fé diante das circunstâncias? Por que nós desanimamos da fé por causa da perspectiva de outros? Por que escolhemos ouvir outras vozes ao invés de olhar para Jesus e ir até Ele e falar: Jesus, se compadece de mim, eu preciso do Senhor. Eu aprendi algo na missão, na escola de aconselhamento, que lendo um livro sobre emoções que é maravilhoso. E irmãos, Deus nos deu a emoção, as emoções. E não existe emoção boa ou ruim. É que a tristeza a gente acha desconfortável e atribui ela a característica de ruim, não é verdade? Mas na verdade as nossas emoções são um convite de Deus a nós, falando: ei, eu sei lidar com essa emoção, e eu estou te chamando para mais perto de mim, para te revelar uma característica que com essa emoção você conhecerá de mim. Aleluia! Nós não devemos ser controlados pelas nossas emoções. Nós não devemos, irmãos, ser controlados pelas circunstâncias. Nós não devemos ser controlados pelas nossas crises. Tudo isso precisa ser para nós como se fosse um farol apontando para aquele que pode resolver todas as coisas, Jesus Cristo. E nosso Deus Pai, irmãos, aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aleluia! Irmãos, que a nossa fé seja avivada nesse tempo, e que nós possamos olhar as Escrituras e entender que Deus respondeu ao pecado do homem com graça, misericórdia e salvação. E justiça aplicada em seu Filho. E essa é a maior fonte, base de esperança e de fé que nós podemos ter. Esses leprosos provavelmente ouviram de Jesus, e no estado que eles estavam, consciente do estado que eles estavam, o que eles fizeram? Eles clamaram de longe, não podiam chegar perto: ei, Jesus, tem compaixão de nós. Irmãos, e quantas vezes nós ouvimos a palavra, e quando nos desesperamos, Jesus é o último que a gente vai aos pés. Jesus deseja transicionar a fé do nosso coração a apenas milagres, para a presença dEle, amém? Jesus quer transformar, irmãos, o estado do nosso coração, uma fé sólida, que suporta e abraça o milagre de sofrer por amor a Jesus. E não só o milagre de que Jesus faça a minha vontade da forma que eu quero. E se o milagre nesse tempo for um não de Deus, você vai se alegrar?
E se um milagre for, eu quero sair, e Jesus te disser, permaneça, você vai se alegrar? Porque nós vamos ver que a obediência é um milagre, irmãos. Porque nós, sem Cristo, temos um coração corrompido. E só um milagre para transformar alguém mau, como eu e como você, em um filho obediente. É só um milagre. Não ache, 1 João vai dizer, meus irmãos, não se engane, toda boa dádiva vem do céu, vinda dos pais das luzes. Eu preciso te lembrar, e a fé vem também para nos lembrar, você não é tão bom quanto pensa. Eu não sou tão bom quanto pensa, e não existe mérito na sua vida com Deus, porque se não fosse Jesus, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não existe mérito no seu fraco amor a Deus, porque o seu fraco amor a Deus é fruto do grande amor a dele, irmãos. Não existe mérito no nosso amor a Ele, no meu fraco amor. Por que eu falo fraco, irmãos? Porque na verdade é que a gente se dedica tão pouco ao Senhor, e a gente precisa carregar. Sabe, Nádia, a gente precisa, minha amiga, a gente precisa carregar esse inconformismo dentro de nós. Eu amo pouco, eu preciso amar mais. Eu preciso me dedicar ao Senhor, porque Ele é tudo que nós temos. Jesus bem disse, se você ama mais a sua esposa, a sua família, os seus filhos, até a sua própria vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Irmãos, existe uma medida de entrega a Deus que é absoluta e imutável, exclusiva. E nós queremos negociar a Deus com a nossa vontade. Irmãos, Deus é um Pai bom e vai cumprir as nossas vontades em muitos momentos. Mas quando Ele disser não, a nossa posição tem que ser, Jesus, eu permaneço com o Senhor, porque o Senhor é mais importante do que o meu bem-estar. O Senhor é mais importante do que a minha decisão. O Senhor é mais importante do que os meus sentimentos, e eu estou aqui entregando eles para Ti. Esses 10 leprosos representam nosso estado sem Cristo. Nós somos, irmãos, sem Cristo, imundos, leprosos, mortos, corroendo, sendo corroídos. Só existe um que pode nos salvar, e esse é Jesus, amém? Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, uma evidência desse texto é que a fé rompe barreiras. Talvez jamais deixariam aquelas pessoas chegarem perto de Jesus, jamais pensaram que elas teriam futuro ou teriam, mas Jesus tinha. E é muito importante notar, e esse é um ponto importante da ministração, irmãos, é que a fé não é um fim em si mesmo. Repete comigo, a fé e o milagre não são um fim em si mesmo. Irmãos, nós vamos ver isso no texto. Aleluia. Lucas 17, versículo 17. Olha o que Jesus diz no texto, irmãos. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Aí eu até escrevi. Como Mica falou, vou casar com a mineira, eu escrevi exatamente assim: uai, mas já não receberam um milagre? Tinham algo a mais que podiam receber? Irmãos, note a pergunta de Jesus. O que eles pediram para Jesus? Compaixão, Jesus os curou. E aí volta Jesus pergunta: mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Opa, calma aí, existe algo além do milagre? A fé não é um fim em si mesmo? O milagre não é um fim em si mesmo? Claro que não, irmãos, é um apontamento. Vamos pensar, irmãos, eles eram leprosos, como eu já disse, considerados imundos, estavam longe de sua família. E em um instante,
tudo isso se transformou. O que mais poderiam desejar além disso? Imagina, irmãos, o coração desses 10, pastor. A gente não sabe quanto tempo eles viviam assim. Mas pensam você ter uma ferida corroendo o seu corpo físico e o seu emocional, e você viver isolado e você ser curado disso. Eles provavelmente foram o quê? Tomados de alegria, vocês não concordam? Ficaram maravilhados e felizes. O que mais eles iam querer? Talvez você veio aqui pedindo algo ao Senhor. Talvez você até colocou no seu caderno para testemunhar o seu milagre ali. Eu quero isso, isso e isso. E talvez Deus respondeu e você achou que era só isso. Deixa eu te falar uma coisa, não é. A resposta do seu milagre não é um fim em si mesmo. Aquilo que você deseja alcançar, alcançado, não revela a plenitude de Deus para você. Deus tem mais. Deus tem algo além da fé que gera milagres. Porque a fé não é um fim em si mesmo. Paulo mesmo disse, como lemos, nos foi dado a graça de não somente crer nele. Porque a fé, repete comigo, a fé não é um fim em si mesmo. A fé não é um fim em si mesmo. Bem disse Tiago, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Então, irmãos, Jesus faz essa indagação com um apontamento, irmãos, do real sentido da fé. A sua paz, olha essa pergunta, irmãos, que eu escrevi. A sua paz está no alívio de ser livre da sua aflição? Cuidado, essa paz não é suficiente para a salvação e pode estar te conduzindo ao inferno. É muito forte isso, irmãos. Mas abre aí Tiago 2,19. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Pô, você está feliz porque Deus cumpriu aquilo que você queria? Bacana. Essa paz não é suficiente para a salvação, irmãos. Essa paz não é o fim da sua vida. Eu sempre desejei casar, mas o meu casamento não é a plenitude da minha vida. O meu casamento não vai resolver as questões da minha vida, porque só Jesus pode resolver. Existe um lugar exclusivo em Deus, que se o meu casamento tomar esse lugar, o meu casamento, que seria uma bênção, se torna uma maldição. Uai, mas casamento de um crente pode ser maldição? Se toma o seu lugar de Deus, rouba a sua eternidade. Para onde esse casamento está te levando? Deus precisa ser o alvo da nossa fé. E o resultado do milagre é um apontamento da graça e glória de Deus manifesta a nós. Aleluia! Aleluia! Eles estavam curados da lepra, irmãos. Mas a alegria de verdade não está em viver milagres. Irmãos, a alegria de verdade não está em viver os milagres mais lindos aos nossos olhos. E eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui, qual foi o milagre mais lindo que você viveu? Ou o milagre mais incrível que você já viu? Quando me perguntam isso, sabe o que eu respondo? Quando Deus, através da minha vida, curou o dedo quebrado de um morador de rua. E eu estava com o pastor Fabrício, Mica, e a gente ia na noite, madrugada, evangelizar, levar as marmitas. O Rafa participou disso, o Mica, a gente fazia isso tudo junto. E uma vez eu cheguei na praça e tinha um morador de rua com o dedo quebrado. Ele me tocou com a mão meio de lado e eu percebi que tinha algo. E eu falei, cara, eu posso orar pelo seu dedo? E ele contou que ele, usando drogas, ele confundiu o poste com uma pessoa na alucinação e bateu no poste, o dedo quebrou. E aí eu falei, eu posso orar? Ele falou, pode. Irmãos, eu coloquei o dedo dele, a mão dele, entre as minhas mãos assim. E eu comecei a orar, uma oração simples, o irmão comigo. Senhor, eu senti o dedo dele estralando nas minhas mãos. Irmãos, quando eu terminei de orar, ele fechou a mão assim, ó. E eu falei, cara, tá doendo? Eu falei, não, pode falar. Ele falou, tá doendo um pouco, eu vou orar para que a dor acabe. Eu orei de novo, irmãos.
O homem que eu cheguei tocando de lado, depois eu saí dando um high five nele, dos mais da hora. E eu lembro que os outros moradores ficaram impressionados. E eu fiquei impressionado também. Porque eu falei, uau, cara, que maravilhoso, o Senhor curando aos meus olhos. Então, nós nos alegramos e temos por milagre esses grandes atos, sim ou não? A cura de um cego, o levantar de um paralítico, a cura de um leproso. Mas olha o que diz Lucas 10, 19 e 20. Lucas 10, 19, vamos ler juntos. Diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, nós temos autoridade sobre qual porcentagem do poder do inimigo? 99%? 98%? 97,5%? Sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, deixa eu te falar, nós somos as pessoas que detêm a maior autoridade existente, que é a autoridade do nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não se conforme em se entregar ao desânimo, faz parte da vida. Não se conforme com as vozes que mentem nos seus ouvidos, faz parte, mas se levante em autoridade e repreenda a ação do diabo, e se posicione em fé, e fale: Jesus, se há alguma ação do diabo nisso aqui, eu repreendo agora, mas se for para o que o Senhor está gerando isso em mim, me ensina o que eu tenho que aprender, eu estou disposto a passar. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo de casa, Mica, e aí eu estava saindo assim, e aí tinha uma macumba do lado da minha casa. Eu olhei e fiquei indignado. Eu falei: eu não estou acreditando não. Uma macumba na frente da casa do crente? Falei: não estou acreditando não. E aí eu orei, irmãos. E aí o Senhor falou ao meu coração: sabe qual é o seu problema? Que você espera ver uma macumba para se despertar. Você espera um ataque evidente aos seus olhos para se despertar. E no outro momento você dorme. Irmãos, você acha que a gente está na vida brincando? Você acha que não existe uma batalha espiritual pela nossa fé? Foi aqui ministrado sobre a batalha pela fé. Irmãos, nós não podemos dormir. Nós não podemos, sabe, irmãos, toscanejar. Nós não podemos pescar. Nós precisamos estar despertos e acordados. Porque o diabo, irmãos, tem um texto que diz que nós não guardamos armadura, porque não lhes ignoramos o desígnio. O diabo tem desígnios para nós. Assim como Deus tem, o diabo também tem. Não ache que viver uma vida normal vai nos blindar contra o inimigo. O que nos blinda contra o inimigo é a autoridade que nós recebemos de Cristo Jesus e a nossa posição diante dessa autoridade, amém? Então, deixa eu te falar, levanta-se desse lugar. Se algo está vindo ao seu coração para desistir, para se afastar da obediência, deixa eu te falar com clareza, isso não vem de Deus. Porque Deus não se contradiz e não vai dizer nada que vai contrariar a sua palavra. Levante-se em autoridade. Aos líderes, chega da nossa montanha russa. Eu preciso me levantar, pegar os pecados de estimação, anunciar eles, condenar e lutar contra eles junto com meus irmãos. Eu não posso me conformar com uma vida menor do que digna do Evangelho. Nós não podemos, meus irmãos. Nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo, amém? Nós temos, irmãos. Coloca o texto de volta. Vamos continuar, esse foi um parênteses. E diz ainda que absolutamente nada vos causará dano. E olha o que diz o versículo 20. O ápice da vida está em expulsar demônio. O ápice da vida está em viver milagre. Olha o que Jesus diz para os discípulos: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem. Irmãos,
É muito bom viver um milagre através de nós? Sim ou claro? É muito bom ver o poder e a autoridade de Deus fluindo de nós? Sim ou claro? Mas a nossa alegria não deve estar aqui. Porque a fé e o milagre não são um fim em si mesmo. Mas alegrai-vos, sim, porque o vosso nome está rolado, está escrito em um rolo nos céus. Aleluia! Verdadeiro milagre é eu e você totalmente perdido e condenado, sermos salvos e conduzidos à obediência, que é a evidência do nosso nome escrito nos céus. Aleluia! O que adiantou a cura dos 9 leprosos que não voltaram a Jesus? Me diz, o que adiantou? Milagre não é evidência de salvação, de relacionamento profundo com Deus. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito sério. Milagre, repete comigo, milagre não é evidência de salvação, nem de relacionamento profundo com Deus. E tem um ponto mais: se você vive um milagre, se Deus faz um milagre através da sua vida, isso não é a aprovação do seu estilo de vida. Mateus 7:22, olha o que diz. Aleluia. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós o que? Profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quando a fé e o milagre é um fim em si mesmo, ela não nos leva ao conhecimento de Jesus. Mas quando nós entendemos o propósito da fé, nós levamos em nosso coração uma porção maior de entendimento de quem Deus é e de como Ele se move entre nós. E aí Jesus termina dizendo: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, milagre e fé não são um fim em si mesmo, porque não revela a aprovação de Deus. Então talvez você está clamando muito para que você viva um milagre na sua vida, e você acha que se Deus fizer esse milagre em você ou através de você, vai significar que Deus está aprovando. Não, irmãos. Milagre é um apontamento da graça de Deus nos alcançando, evidenciando que Deus ainda vive e veio para nos colocar, para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Aleluia. Sabe o que é um milagre, irmãos? Milagre é a evidência que Deus veio para colocar todas as coisas no devido lugar. Olha lá no versículo de Lucas 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Que a gente leu. Olha o 18. Não houve porventura quem voltasse para o que, irmãos? Para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Qual era o objetivo do milagre? Trazer de volta os leprosos para a essência dos que foram criados. Foram criados para a glória de Deus. O objetivo do milagre não era a cura, era a glória de Deus. O objetivo do milagre que você procura não é a cura, não é a resolução. Tem que ser a glória de Deus manifesta. E nós precisamos de uma fé suficiente para sustentar o milagre da obediência, mesmo quando a gente está desconfortável. Amém? Aleluia. Muito além de ter uma vida saudável, havia uma gritante evidência da graça de Deus disponível. Deus usou o milagre como desculpa, irmãos, para evidenciar a eles que em sua imundícia Deus não os abandonou. Eles poderiam viver mais uma vez para a glória de Deus. Aleluia. Que é o que representa verdadeira saúde e vida plena. Milagre era só ali uma desculpa para que eles voltassem como o samaritano voltou, para dar glória a Deus, para viver para a sua glória. O objetivo da fé, irmãos, não é cumprir os nossos desejos, mas é nos levar de volta a ser e viver aquilo que Deus nos chamou para viver desde o princípio, amém? Aleluia.
Isaías 43:7 diz isso, né? A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, os que formei e fiz. E aí entra na EBD que a gente já aprendeu. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém, irmãos? Você não foi criado para viver de milagre em milagre. Você foi criado para viver para a glória de Deus, ainda que o milagre seja Deus dizendo, eu não vou curar. Era aqui, irmãos, quando Jesus perguntou, não se voltaram. Era como se Jesus estivesse dizendo, era tão pouco que eles queriam, era só isso. O milagre que você mais pensa precisar não se compara com o milagre da disponibilidade da obediência, que se encontra além da cura. Olha isso aqui, irmãos. O milagre que você mais pensa precisar não se compara com o milagre da disponibilidade, através do Espírito Santo, da obediência, que se encontra além da cura. Mas se encontra no relacionamento pessoal com Deus. E aqui, irmãos, eu quero dizer o porquê o Senhor me deu essa palavra. Fé para um milagre da obediência. E por que obediência é um milagre? Sabe por que, irmãos, obediência é um milagre? Porque ela é a consumação da fé. Ela é a consumação do propósito de Deus para o homem, não o curar de uma doença, ou conceder um desejo ardente no seu coração, mas restaurar o vínculo de amor perdido pelo pecado. Uau, irmãos! João 14:14. Por que obediência é um milagre? Porque obediência evidencia algo. Olha o que João 14:14 diz, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei, amém? Mas olha o versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por que obediência é um milagre? Porque é evidência que o nosso relacionamento com Deus foi reatado e nós podemos o amar mais uma vez. Aleluia! Talvez você veja aqui com a fé para procurar dons, e isso é bíblico. Talvez você veja aqui com a fé para colocar diante de Deus uma causa, e isso é bíblico. Mas Deus deseja que o fim da fé seja o milagre da obediência, porque a obediência não é uma evidência apenas do amor de Deus a nós, mas é do nosso amor a Ele. E o nosso amor a Ele revela que o nosso relacionamento foi reatado. Nós seremos mais felizes se obedecermos. Repete comigo, eu serei mais feliz se eu obedecer a Deus. Aleluia. João 8:31 diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmãos, quer milagre maior do que um homem caído se tornar verdadeiramente discípulo de Jesus? João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se o que, irmãos? Se tiverdes amor uns para os outros. E se amor é um mandamento, quando eu obedeço o mandamento, eu evidencio que sou um discípulo. Quando eu evidencio que eu sou um discípulo, eu evidencio que eu sou um milagre ambulante. Porque como eu me reatei com o Senhor? Através do milagre da retirada do coração de pedra e depositado o coração de carne. Aleluia! Amém, irmão? Está dando para entender o porquê a obediência é um milagre? A obediência é um milagre porque Romanos 8:31, a partir do 31, traz um panorama muito maravilhoso para nós, e nós vamos ler, mas não traz a plenitude de evidência de relacionamento com Deus. Diz assim, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui, irmão, até o que eu disse, Jesus é a máxima de Deus. Não há nada que você possa pedir que se compare ao Cristo entregue. E aí ele continua, versículo 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica, aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, não só morreu, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode, irmãos, algo contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ou porque nós não desejamos a graça de padecer, ou e só queremos a graça de crer naquilo que nos convém? Não é a tribulação que nos separa do amor de Deus. Não é a espada, não é o perigo, não é a fome, não é a dificuldade. Não é o desafio de ter que trabalhar bastante. Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é uma consideração que o cristão devia ter. Eu sou uma ovelha para o matadouro. E quem determina a execução é o Senhor. Então o que Ele mandar, eu obedeço. Eu estou pronto para morrer por Ele, porque eu sou como uma ovelha matadouro. Versículo 37, em todas essas coisas, irmãos, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, aleluia, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! Que evidência maravilhosa! Nada pode te separar do amor de Deus. Mas aí eu lembro que eu estava lendo esse texto, Rafa, e o Senhor falou comigo. Até uma ministração, não sei se eu já ministrei aqui, mas eu não lembro se eu escrevi ela, mas enfim. O tema da mensagem é separados do amor a Deus. Porque esse texto diz que nada pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora, do meu amor a Deus, será que algo pode me separar do amor a Deus? Sim ou claro? E aí entra o milagre da obediência. E a obediência a esse texto, e a obediência sela esse texto. Irmãos, escuta isso daqui. O texto diz que nada pode nos separar do amor de Deus, amém? A obediência sela esse texto, porque nada nos separa do amor de Deus, mas só a obediência evidencia, amadurece, nos faz permanecer no amor a Deus. Aleluia! A obediência é um milagre porque ela me capacita a responder o amor de Deus a mim. E eu, em minha natureza humana, como diz Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gente, vocês conseguem entender como esse texto e como isso é profundo, meus irmãos? Nós precisamos de fé para o milagre da obediência, porque a obediência vai evidenciar que nós amamos a Deus, e nós amamos porque fomos amados primeiro, amém? Além disso, e entra o meu último ponto, irmãos. Irmãos, essa mensagem vem para despertar o nosso coração para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é o estado do nosso coração para diante de Deus, independente da circunstância. Eu posso viver um milagre e estar distante de Deus. Eu posso estar no vale e estar mais próximo do que jamais estive antes. Aonde estão os nossos olhos? Nós somos os leprosos que vão felizes da vida? Ou somos leprosos? Somos aquele leproso samaritano, rejeitado, odiado, o mais improvável, que voltou e falou: Deus, eu te glorifico,
E eu quero agora não só viver como curado, eu quero viver como o Senhor vai me ensinar a viver. Porque a cura física é a evidência, olha isso, irmãos, é a evidência de como a minha alma estava antes do Senhor. Então, se eu fui curado da lepra, eu preciso aprender a viver como curado. E só o Senhor vai me ensinar. Meu Deus, irmãos, isso é muito forte. Um dos grandes problemas da nossa vida, isso eu aprendi na missão também, é que por muito tempo a gente passou a vida doente. Talvez nós viemos de família disfuncional e nós acabamos acarretando sobre nossa vida muitas disfuncionalidades. E aí o Senhor vem e nos cura. E nós não vamos a Ele para aprender a viver como curados. E aí nós somos salvos, santos, separados para o Evangelho. Sabe, nada nos separa do amor de Deus. Salvos da ira, conectados com Cristo e vivemos como doentes. Faria sentido aqueles leprosos continuarem se isolando, continuarem vivendo, porque, irmãos, nós não somos transformados no nosso estilo de vida, porque nós não entendemos que o Senhor nos transforma por inteiro. E o Senhor tem e carrega a solução para tudo. E aí, irmãos, o último ponto que eu disse que ia falar é esse daqui. Além disso, irmãos, escuta isso daqui. A obediência é um milagre. E o mais doido é que a obediência abrirá um precedente de milagres através de você. Uau, guarde isso daqui. A obediência é um milagre porque revela que você se reconectou com Jesus. Mas ela abre um precedente de milagre através de você. Mas milagres seguros, pois afirmam a sua eternidade com Deus, por serem fruto da sua obediência. Uau, irmãos. A grande questão não é viver milagres. A grande questão é que o milagre seja um fruto da minha obediência. Porque o fim do milagre é Cristo. E se na obediência opera o milagre, esse é um milagre seguro. Porque a minha alma está com o meu Senhor. E eu tenho seguro de vida, o melhor seguro de vida. Que eu morro e vivo de novo. Então, irmãos, a obediência, repete comigo, a obediência é um milagre, porque revela um relacionamento de amor entre mim e Deus. E a obediência abre um precedente de milagres seguros através da minha vida. Aleluia! Como os leprosos foram curados, irmãos? O que Jesus disse? O que disse, pastor? Vai aos sacerdotes. Enquanto eles foram, o que aconteceu? Obediência precedeu o milagre. Irmãos, como os discípulos viram a multiplicação de pães e peixes? Como? Foram vários cestos dando na hora ali? Os cestos se multiplicaram? Ou foi enquanto eles obedeceram Jesus e não acabava o pão, e não acabava, e não acabava, e não acabava? Sabe por que a gente não vive muitos milagres? Porque provavelmente a gente não está obedecendo. Porque obediência libera precedentes milagres para que a gente viva. Já a desobediência nos leva distante. Como Naamã foi curado, irmãos? Obediência. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Naamã foi curado obedecendo. Porque não vivemos milagres em nós e através de nós. Porque não temos fé para o milagre essencial da obediência, que nos levará a viver o que jamais pensamos viver. Irmãos, o chamado de Deus hoje, presta atenção, não é para uma fé que olha para os milagres evidentes, mas para uma fé que olha para o autor do milagre e segue o que realmente importa, obedecê-lo. Aleluia. Em um relacionamento de amor. Irmãos, o chamado de Deus para nós é para que os nossos olhos se voltem para os verdadeiros milagres das Escrituras. E para que o nosso coração se volte à obediência. Precisamos recalcular a nossa ótica do que
de verdadeiro milagre. E aqui eu encerro. O grande milagre na ressurreição de Lázaro. Se eu perguntar da história de Lázaro, qual foi o grande milagre? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta, irmãos? A sua ressurreição. Mas João 11:40 diz o seguinte. Pode colocar aqui, por favor, João 11:40. Na história de Lázaro. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. O grande milagre na história de Lázaro não foi que ele ressuscitou, mas foi que a ressurreição dele era a evidência da glória de Deus se manifestando a pecadores perdidos, abandonados, mas que estavam diante da evidente disponibilidade de reatar o seu relacionamento com Deus. Se Lázaro tivesse ressuscitado sem ser a partir da glória de Deus, se Lázaro tivesse ressuscitado e isso não revelasse a glória de Deus, de que valeria aquela ressurreição? De absolutamente nada. Irmãos, nós precisamos recalcular a nossa rota, os nossos olhos do que é verdadeiro milagre. Qual é o grande milagre da fornalha? É que Sadraque, Mesaque e Abidnego resistiram ao fogo e apareceu um quarto homem? Não. Mas Daniel 3,16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Houve uma proposta à desobediência. E ele falou: ei, não precisa nem falar. Quanto a isso, eu não preciso nem responder. Isso é milagre. Homens caídos, por natureza pecadores, dizendo não ao pecado, dizendo não à desobediência, ainda que isso lhes custe a vida. Olha isso, irmãos. Se o nosso Deus, o que eles disseram, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente das suas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Isso é milagre. É diante de tamanha pressão eu dizer: fique sabendo, se Deus quiser me livrar, eu serei livre. Mas se Ele não quiser, ei ídolo, você vai ficar sem uma adoração, e você vai ficar sem a minha adoração, porque eu não negocio o meu amor a Deus. Aleluia! Irmãos, e o que esse milagre gerou? Da obediência, Daniel 3,16, responderam, o 28, falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí ele estabelece um decreto que todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí a gente vai dizer que o milagre foi que eles não morreram no fogo? Foi que a obediência deles, Mica, liberou a evidência da glória de Deus, que contagiou o coração do rei, que colocou um novo decreto, onde o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que obedeceram, é o Deus verdadeiro. A nossa obediência é a forma a qual Deus usa para evidenciar a sua presença. Vou repetir, irmãos, a nossa obediência é a forma que Deus usa para revelar a sua presença aos outros. Aleluia! Não a única, mas uma das. E o mais doido, Deus não precisava de nós, irmãos. E para terminar, irmãos, qual é o grande milagre desse texto dos 10 leprosos, irmãos? É a cura. Está no versículo 19, Lucas 17, 19. Aleluia, pode colocar aí. O grande milagre desse texto, mano Mateus, não é a cura desses caras, mas é que Jesus disse para ele, e disse-lhe: levanta-te, vai,
a tua fé te salvou. Aleluia! O milagre que Deus nos chama para viver tem nome e está disponível. Sabe qual é o nome do milagre que Deus está nos chamando para viver hoje? Obediência. Através da renúncia e da graça de Deus. Amém? E eu termino com o texto de Marcos 8,36. Que aproveitará, irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, de seu Pai com seus santos anjos. O milagre de hoje, irmãos, é a perca. É a perca de vida, é a perca do controle, é perder para Jesus. E aí no versículo Jesus disse isso, que aproveitará o mundo, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E ele tinha dito em Marcos 8,34. Então convocando multidão e juntamente seus discípulos disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. Milagre de Deus para nós hoje, irmãos, é o que a gente vai fazer depois dessa campanha. O milagre que Deus está nos chamando é: beleza, você desanimou. Depois de ouvir a minha palavra, você vai permanecer assim? É beleza, você sabe que eu te amo. Até quando você vai ficar só no meu amor por você? Responda em obediência. Eu não faço muito isso, mas vira para a pessoa do seu lado e fala: responda em obediência. Amém, irmãos? Que nós possamos responder em obediência no nome santo de Jesus. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Irmãos, o apelo de hoje é do Espírito Santo ao nosso coração. Eu sinto um clamor de Deus para uma fé que acredita e que vive o milagre da obediência. Então hoje, sabe, nesse tempo que os meninos vão estar louvando, eu vou orar aqui. Você se sinta livre, se conecta com o Senhor hoje. Sabe, se conecta com o Senhor, fala: Deus, eu quero esse milagre da obediência, eu quero te obedecer independente do que aconteça. Irmãos, e a gente precisa de Jesus para obedecer. Essa pregação não é sobre a força do nosso braço em obedecer, é sobre ter fé na presença do Espírito Santo em nós, que nos capacita a obediência, amém? Então feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Se você quiser ajoelhar, tem esse momento com o Senhor. Eu vou orar aqui, irmãos, e vamos nos entregar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, e eu quero mesmo curvar, Pai, sabe, Jesus, o meu coração a Ti nessa noite. Jesus, eu nessa noite não quero pedir para um milagre da minha vida, do meu casamento acontecendo tudo certo. Eu não quero pedir um milagre apenas da cura do ombro do meu pai, mas nessa noite eu quero pedir que o Senhor converta o meu coração, o coração da minha noiva, o coração do meu pai a Ti. Jesus, converta o coração da Sua igreja ao Senhor. De que adianta a gente viver vários milagres, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Jesus, o que é válido e o fim da fé e do milagre é obediência, é a evidência da glória do Senhor. Jesus, nos conduz nessa noite à obediência, à fé que vive um milagre da obediência, e que a gente escolha no nome de Jesus a graça não mais só de crer, mas de padecer para o Senhor, em nome de Jesus. E nessa noite, irmãos, se você está aqui, você tem se sentido oprimido, você sente que não consegue, sabe, obedecer ao Senhor, você sente que essa palavra foi para você, seu coração fala: eu até quero, mas eu não consigo. Talvez você está aqui, está sentindo alguma opressão do diabo, está passando por alguma coisa. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Sabe, irmãos, não perca essa oportunidade, para que a nossa fé seja fortalecida, fundamentado no amor a Deus. Então,
né, chamar os líderes aqui, o Mica, os líderes estarem aqui. Se você, irmão, quiser, essa palavra é para nós, irmãos. Nós temos um visitante aqui. Claro que as pessoas que nos assistem online, dobre o seu coração ao Senhor. Mas, irmãos, essa palavra não vem em vão. Então, se você deseja receber uma oração, se fortalecido na fé, você está convidado a vir aqui, amém? Nós estaremos disponíveis para orar. E Deus abençoe, irmãos, que a gente flua agora nesse tempo em nome de Jesus. Aleluia.